Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 23. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé dentro do coração purificado, da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse texto nos mostra o privilégio que os crentes têm por poder se achegar ao trono da graça de Deus e ter acesso ao Pai. Ele também nos convence que nós devemos viver em santidade, perseverar na fé, nos esforçarmos para viver em amor e praticar boas obras. E ainda nos dá um aviso, né, no final lá do texto, que nós não devemos deixar de nos congregar com os irmãos. Uma pessoa só pode buscar a Deus quando ela é nascida novamente, quando há um novo nascimento, buscar a Deus de verdade. Uma pessoa só pode buscar a Deus quando ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Sem Cristo, não existe como nos aproximarmos do trono da misericórdia de Deus. Ele é o caminho. Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, através da sua carne. A carne de Cristo foi rasgada naquela cruz. E ele morreu, pagou pelos nossos pecados, e agora nós, lavados nas vestes de justiça de Cristo, por meio dele, nós podemos nos achegar a Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, depois de purificado, passava pelo véu do templo para entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. E da mesma forma que o véu do templo foi rasgado quando Cristo morreu, para abrir um caminho para o Santo dos Santos, o corpo de Cristo na cruz também foi rasgado, para que o sangue dele vertesse, fosse derramado, e através do sangue de Cristo abrir um caminho para nós, os filhos de Deus, entrarmos no santuário celestial e conversarmos com o nosso Pai. Nós só podemos entrar no céu por meio da carne e do sangue de Cristo. Ele não nos deixou apenas um exemplo, mas ele atravessou todo o infinito que separava a humanidade de Deus. Jesus aplana a estrada e estende as suas mãos para ajudar aqueles que o seguem. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus é a sua igreja. Os crentes salvos que vão morar no céu eternamente com o Pai. A casa de Deus não é a denominação, o prédio onde nós congregamos, mas é cada um de nós que fomos regenerados, que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqueles que pertencem a Deus, que pertencem à família da fé, são casa de Deus. Se você é filho de Deus,
e ama o Pai de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e se você obedece a Deus, ama a palavra de Deus, e ama e convive com o povo de Deus, com os outros filhos, então Jesus Cristo habita em você. Se você é crente de verdade, Jesus Cristo estará sempre contigo, todos os dias, cuidando, protegendo, ensinando, e o Espírito Santo te mantendo, te fortalecendo para você perseverar na fé, para perseverar na sã doutrina. E Jesus Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por você como mediador. A intercessão de Cristo nos dá segurança, pois Ele nos faz permanecer na palavra, permanecer na igreja e nos assegura a salvação. Nós somos salvos não por nossos méritos, não porque somos bons ou porque merecemos, mas somos salvos porque o Pai, por amor, enviou o Filho dele e derramou graça sobre as nossas vidas. E ele nos libertou da lei, do pecado e da morte. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos convencidos de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Se nós somos trigo, se nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, nós pertencemos a Ele. E o bom pastor jamais deixará nós nos perdermos. Jesus afirma que Ele é o bom pastor e que Ele conhece as ovelhas que são dele. E Ele não apenas conhece, como Ele dá a vida por elas. Pensem, irmãos, Jesus Cristo deu a vida por nós, remiu os nossos pecados e nos vestiu com as vestes de justiça dele. Agora, quando nós nos achegamos diante do Pai, o Pai nos vê como Ele vê o Filho unigênito e primogênito dele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por nós, e Ele nos conhece. O nosso intercessor nos conhece. Há momentos que nós nos sentimos fracos, aflitos, muitas vezes angustiados, pois andamos cheios de problemas e muitas vezes ficamos ansiosos porque não conseguimos resolvê-los. Jesus Cristo também passou por tudo isso. Ele viveu aqui na terra como homem e passou pelas mesmas coisas. Cristo conhece os nossos problemas, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos erros, os nossos pecados. Portanto, devemos confessar ao Pai, mas Ele tem compaixão de nós por toda essa fraqueza nossa. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. Jesus Cristo está aqui comigo e Ele está aí com cada um de vocês. E Ele estará conosco sempre nos sustentando, fortalecendo para seguir em frente de modo digno, honesto, de cabeça erguida, mesmo nas dificuldades. Portanto, não se aflija, não se apavore e não desanime, pois o Senhor Deus está contigo por onde você andar. Jesus nos dá a vida eterna
e nós jamais pereceremos, pois ninguém poderá arrancar-nos das mãos de Jesus Cristo. João 10:28 fala isso. E Jesus ainda completa no versículo 29, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. Maravilha, nós sabemos que estamos protegidos, que estamos guardados em Cristo. Ele é o nosso abrigo, a nossa segurança. Aqui no versículo 22 de Hebreus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e com inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O escritor de Hebreus renova o apelo que ele havia feito anteriormente na sua carta, no capítulo 4. Lembram, irmãs? Foi o texto que eu preguei a vez passada. Hebreus 4:16. Parece ser o mesmo texto. Lá o o autor de Hebreus, nos mandava nos achegar a Deus. E aqui ele fala, agora que estamos purificados, nos acheguemos a Deus com o coração puro, reto. O autor de Hebreus nos chama para buscar a Deus com confiança, com certeza que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele se preocupa conosco, que Ele se importa com cada filho, com cada problema dos filhos. Mas nós não podemos nos achegar a Deus pelos nossos próprios meios, pelos nossos méritos, mas sim por meio de Jesus Cristo, pela justiça de Cristo e vestidos com as vestes dele. A nossa confiança não pode ser baseada em quem nós somos, ou qualquer mérito que nós possuímos, mas na pessoa e na grande obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o único caminho para nos achegarmos ao Pai, pois foi Ele que morreu naquela cruz. Morreu por nós e pagou pelos nossos pecados, abrindo assim um novo e vivo caminho para nós nos achegarmos a Deus, por meio da sua carne e do seu sangue, que foram rasgados naquela cruz. Bendita cruz, que nos deu a vida. Cristo morreu para nos dar vida. O justo morreu pelo injusto. O santo morreu pelos pecadores. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos afastados da presença de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem rumo, caminhando para a morte eterna, para a condenação. Mas Jesus Cristo se entregou naquela cruz, sofreu pelos nossos pecados e os pagou. E nos abriu um novo caminho, um caminho vivo, e agora nós podemos chegar diante do trono do Pai com confiança, com inteira certeza que somos filhos, que Ele nos ama e que Ele nos ouve. Mas sempre devemos nos achegar ao Pai e ao trono da graça com o coração sincero, franco, com o coração honesto, com pureza, sem hipocrisia e com confiança absoluta em Deus. Sem confiança, sem fé, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Devemos buscar a face do Pai
entregar todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas a Deus e Ele nos perdoa. Ele é um Deus misericordioso, cheio de amor e de compaixão. E Ele nos adotou, agora somos filhos dEle. E lembre-se que junto ao Pai, à destra dEle, ou à direita de Deus, há um sumo sacerdote eterno intercedendo por nós junto ao Pai. Nós temos um intercessor, nós temos um Salvador, nós temos um mediador para nos achegarmos ao Pai. Busquemos a face de Cristo. Precisamos ser firmes nessas convicções, ter fé em Jesus Cristo e confiar totalmente nele. O justo viverá pela fé. Mas também devemos ser dedicados, comprometidos com Deus e com o seu reino. E esperar juntos, com alegria, a volta de Cristo e a vida eterna. Pois aquele que nos prometeu todas essas coisas é fiel, é verdadeiro e é poderoso para cumprir todos os propósitos na nossa vida. Esse texto de Hebreus nos traz grandes verdades. Se nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós não devemos nos contaminar novamente. Se nós fomos libertados dos nossos pecados pela misericórdia de Deus, nós também devemos ser misericordiosos e demonstrar gratidão total a Deus. E assim, nos esforçar a cada dia para crescer em graça e crescer em conhecimento, ter mais afinidade, mais intimidade e um relacionamento cada dia melhor com Deus. Ele está de braços abertos para nos receber. Deus não está com as mãos encolhidas, Ele estende as mãos para nós. E os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Mas nós devemos pensar primeiramente no reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. E ainda pensar nos irmãos, que também são filhos de Deus, são membros do corpo de Cristo, e nós temos responsabilidades também com as pessoas que estão à nossa volta. E juntos, como um só corpo, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, buscar com alegria o crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos conceda isso por amor do nome dele. Que Deus nos conceda que nós busquemos primeiro o reino de Deus e que o amemos com todas as nossas forças. E tudo mais ele fará. Todas essas coisas ele nos concederá. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, e que vivamos em amor.